Meus amados e queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Queridos, por gentileza, aqueles que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no livro do profeta Jeremias. O capítulo é o de número 20. Localize, por gentileza, o versículo de número 7. Jeremias, capítulo de número 20, e o versículo é o de número 7. Enquanto os irmãos procuram o referido texto, eu quero aqui tributar ao bom Deus toda a minha gratidão. Gratidão ao Senhor por mais esta rica, importante e tão preciosa oportunidade que Ele está nos concedendo de poder retornar a esta casa e ser aqui uma vez mais tão bem recebido. Para nós é motivo de muita alegria e honra poder servir os irmãos com uma porção da boa e poderosa palavra de Deus, agradecendo ao Senhor. Estou aqui também agradecendo ao vosso pastor, pastor Alzias. Obrigado pelo convite, pela confiança. Deus em Cristo continue abençoando o Senhor, sua casa, viu? A Vanessa é fã da sua esposa, viu? Fã número 1, tá bom? O Senhor é uma bênção. E eu confesso que volta e meia eu dou uma entrada no canal da igreja para mim assistir o Senhor pregar, viu? Isso é uma referência para nós, de verdade. Deus continue abençoando a tua vida e o teu ministério e esta igreja amada de uma forma especial. Lucas, obrigado, viu? Pela forma tão carinhosa com a qual esteve em contato conosco. Deus continue te abençoando nesta liderança. Você, sua esposa, mano, Nathalie, né? É isso? Acertei. Eu sou difícil para nome, mas acertei. Que Deus abençoe e parabenizar essa juventude linda, cheia de Deus. Que Deus continue dando a vocês crescimento, de fato, não somente numérico, mas principalmente espiritual a cada dia. Amém? Que as mãos do Senhor permaneçam estendidas sobre vocês, abençoando vocês em tudo para a glória do nome dEle. Estou acompanhado da minha esposa. Jesus faz milagre. Eu consegui casar, né? Orei bastante. Eu fiz campanha no monte para casar e encontrei minha esposa no monte orando, né? Falei, essa é crente, até debaixo de chuva orando. O pastor falou, essa daqui vai dar certo, né? E Deus nos presenteou com essa bênção. Miguel é jogador de futebol, ele prega, ele canta e agora está encantado com a bateria, né? Ele está com um negócio, virou amigo do Eliade, que é um baterista que tem aí, e fica mandando mensagem para ele lá. Agora ele está querendo tocar bateria, é uma bênção, né? Que Deus continue abençoando eles de uma forma especial. Queridos, eu orei, eu pedi ao Senhor uma mensagem para entregar ao vosso coração essa noite, e o Senhor me direcionou a este texto. Você que encontrou o texto e quer ouvir a palavra, diga amém. Está escrito assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido eu fiquei, mais forte fostes do que eu, e prevalecestes. Sou motivo de riso, de zombaria, o dia inteiro todos zombam de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Versículo de número 9. Eu, quando pensei, eu disse, não me lembrarei mais dele, nem falarei mais em seu nome. Mas estas palavras se tornaram em meu coração como um fogo ardente, devorador, encerrado nos meus ossos. Eu estou cansado de tentar contê-lo e já não posso mais. Você que pode, diz amém. Tome seu assento, por favor. Queridos, Jeremias, ele vai nascer em cerca de 647 a.C., na cidade benjamita de Anatote. Anatote, que significa orações respondidas, era uma cidade sacerdotal,
fora uma das cidades dadas aos filhos de Arão. É interessante porque este Jeremias, ele vem de uma linhagem sacerdotal. Haja vista que o mesmo era filho de um sacerdote chamado Ilquias. Porém, mesmo Jeremias vindo de uma linhagem sacerdotal e existindo sobre ele uma grande expectativa de que no futuro ele viesse a se tornar também um grande sacerdote, Deus resolve vir na contramão, contrariando as expectativas humanas, e o levanta não como um sacerdote, mas como um profeta em meio à sua geração. Profeta este que possui algumas características bem peculiares, como por exemplo, Jeremias foi um profeta a qual o Senhor proibiu que viesse a se casar. Obviamente, por consequência disso, Jeremias não teve filhos, não deixou uma descendência. Jeremias também, ele é conhecido por nós na Bíblia Sagrada como o profeta chorão, o profeta das lágrimas, profeta das lamentações. Foi o único profeta a escrever um único livro apenas de lamentações. Profeta este que teve um ministério com uma extensão ou duração de cerca de 40 anos, tendo seu início no reinado do rei Josias, rei de Judá. E este Jeremias, ele faz questão de deixar registrada a sua chamada. No capítulo 1 deste livro, ele vai nos falar como foi a sua experiência no que diz respeito a esta chamada de Deus. Estamos aqui diante de uma chamada linda, forte e ouso a dizer aos irmãos até irresistível. Quando o assunto é a sua chamada, Jeremias faz questão de deixar claro que não foi ele, Jeremias, que foi até Deus, que não foi ele, Jeremias, que pediu para ser escolhido, separado. Jeremias nunca pediu este ministério. Foi Deus que resolveu vir até ele, escolhê-lo, separá-lo, levantá-lo, entregar a ele este grande ministério profético. Até porque chamada é Deus quem faz, é Deus quem escolhe. Por isso os irmãos vão ver Jeremias dizendo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ainda antes que eu te formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci, e por te conhecer, antes que saísse da madre, eu te santifiquei, te consagrei, te separei, e as nações te dei por profeta. Ora, esta palavra conheci aqui é um hebraísmo, fala de um relacionamento muito íntimo, muito profundo, ao ponto de se conhecer de forma plena, completa, inteira, o ser ou a pessoa com a qual está se relacionando. Deus está deixando muito claro a Jeremias que antes que seus pais coabitassem, antes que Deus o formasse no ventre de sua mãe, antes que ele viesse a nascer, Deus já o conhecia e já havia estabelecido sobre a sua vida um propósito. Logo, antes do sangue sacerdotal que corre em suas veias, antes da linhagem a qual Jeremias vai fazer parte, veio o propósito de Deus sobre a história dele. Isso é lindo e importante entendermos, porque Deus está deixando claro que o que importa aqui realmente não é o sangue que corre nas suas veias, não é a linhagem da qual você faz parte, mas o que vale, importa e vai prevalecer no fim é o propósito que Ele tem na tua vida. Glória ao nome do Eterno. Diante deste grande desafio, desta linda chamada, Jeremias ele se sente incapaz, impossibilitado de exercer este ministério. Por isso os irmãos vão ver ele dizendo: ah, Senhor, isso que eu não sei falar, eu não passo de uma criança.
Em outras palavras, é como se Jeremias estivesse dizendo: Senhor, com todo respeito, mas o Senhor errou o alvo. O Senhor está escolhendo a pessoa errada. Eu não tenho condições, capacidade, eu não tenho talento, habilidade suficiente para exercer tal ministério. Porém, o Deus que chama, Ele se encarrega de capacitar aquele a quem Ele chamou. Por isso Deus vai dizer: não digas que você não passa de uma criança, que você não sabe falar, que você não tem condições de abraçar este ministério, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. E aquilo que eu te mandar, isto tu falarás. Deus vem, toca nos lábios do profeta e diz: eis que eu ponho nos teus lábios as minhas palavras. E te digo mais: hoje eu te levanto, eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, para edificares, para plantares. Era Deus dizendo: Jeremias, fique tranquilo, se tem uma coisa que eu não sou, é irresponsável. Quando eu chamo, quando eu escolho, quando eu separo alguém, eu me responsabilizo por ele, eu mesmo me encarrego de capacitá-lo e usá-lo para o meu propósito no meu tempo. Quem está entendendo isso aqui? O Deus que chama, capacita o chamado, é um Deus que se apresenta totalmente confiável. Se não, vejamos, Deus vai dar a Jeremias aqui uma visão, na qual ele tem como objetivo garantir ao profeta a sua fidelidade no que diz respeito ao cumprimento de suas palavras. Palavras essas que ele vai mandar Jeremias profetizar. Deus pergunta: o que você está vendo, Jeremias? E ele responde: vejo uma vara de amendoeira. Deus retorna e diz: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Em outras palavras, era Deus dizendo: Jeremias, o nosso combinado é esse: você prega, você profetiza, você fala aquilo que eu te mostro e te ordeno, com fidelidade, e eu, Senhor, no meu tempo, cumprirei com integralidade. Porque se tem uma coisa que eu não permito, Jeremias, é que nenhuma de minhas palavras caiam por terra. No meu tempo, na minha hora, cada uma de minhas palavras hão de se cumprir para a glória do meu nome. O Deus que chama e capacita o chamado é um Deus, sim, totalmente confiável. E é um Deus que não ilude de forma alguma aquele a quem Ele está chamando. Deus vem aqui desfazendo toda e qualquer tipo de fantasia ministerial que possa existir na mente do profeta. Deus chega para Jeremias e deixa muito claro que seu ministério não será um mar de rosas, que a sua caminhada não haverá facilidade, terá espinhos. Deus deixa claro a Jeremias que ele vai ser alvo de afronta, calúnia, perseguição, levante. Deus vai dizer: vão se levantar contra ti, te digo quem? Os reis, os príncipes, sacerdotes. Jeremias, todo o povo desta terra se levantará contra ti. É Deus dizendo: Jeremias, se prepare, porque a tua caminhada não será fácil. Haverá luta, haverá levante, haverá perseguição, haverá calúnia. Mas o Deus que chama, capacita o chamado e é totalmente confiável e não nos ilude, é o mesmo que garante o sucesso ministerial deste profeta, dizendo: apesar de tudo isso, fique tranquilo, porque eu te constituo
tu, cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Era Deus dizendo: vão tentar, Jeremias, com todas as forças e de todas as formas, destruir a cidade forte que é você. Mas a força da cidade forte vai prevalecer sobre a força do ataque dos inimigos. Vão tentar, Jeremias, abalar esta coluna de ferro, mas eu darei a ela sustentabilidade. Vão tentar colocar por terra este muro de bronze, mas o teu segredo para se manter de pé é a minha presença. Se a minha presença estiver contigo, vão tentar te parar, vão tentar te matar, vão tentar te calar, mas não vão conseguir, pois a minha presença te mantém firme, a minha presença te mantém de pé, a minha presença é a garantia do teu sucesso. Que chamada linda, forte e, repito, irresistível, gente. Quem aqui não gostaria de ter uma experiência dessa com Deus? Um chamado como este. Qual é o problema? É que Jeremias está aqui agora em pleno exercício do seu ministério, da sua chamada. E Jeremias vai perceber que Deus o matriculou na escola do sofrimento. Se tem alguém que vai sofrer, é esse homem chamado Jeremias. Jeremias está matriculado aqui no que eu chamo da escola da dor. Até porque nesse processo de caminhada com Deus, Deus tem o objetivo de fazê-lo crescer, amadurecer. E ninguém cresce sem dor. Alguém sabiamente disse que ninguém cresce ou amadurece sorrindo. É verdade. A gente cresce em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às pancadas da vida. Jeremias vai iniciar o seu ministério, e ele inicia aqui muito entusiasmado. Ele vai passar aqui por algumas fases ou estágios, e cada uma delas Deus está trabalhando e lhe fazendo crescer. Primeira delas é essa: ele começa entusiasmado, animado, cheio de força, de vigor. Só que Jeremias começa a profetizar, e ele vai de profeta animado, profeta entusiasmado, para profeta ameaçado. Porque em meio às ameaças, Deus nos faz crescer. De profeta ameaçado, ele se torna um profeta perseguido. Porque as perseguições não nos matam, nos fazem crescer. De profeta perseguido, Jeremias se torna um profeta atacado, atingido, açoitado, humilhado, zombado, ridicularizado. Porque as feridas que nos fazem, os ataques que vêm contra nós e não nos matam, só nos fazem crescer e ficar ainda mais forte. Só que agora no capítulo 20, nós vemos este Jeremias como um profeta desanimado. Alguns comentaristas chegam a dizer que Jeremias é aqui um profeta depressivo, num grau altíssimo de depressão. Aldir, onde você quer chegar? Aqui. Fica claro a todos nós que no processo da nossa caminhada com Deus, nós, como Jeremias, estamos sujeitos a passar por esses processos tão dolorosos. Mas nós precisamos entender esta noite
que esses processos dolorosos são necessários para o nosso crescimento e amadurecimento. Dói, mas não mata, faz crescer. Machuca, mas não nos destrói por completo, nos faz crescer. Fica claro a nós aqui essa noite, que semelhante a Jeremias, nós também seremos alvo de afronta, calúnia, perseguição, açoites, levantes, traições, descréditos, desilusão. Entenda isso aqui. Tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento. Os irmãos vão perceber que este Jeremias, ele vai se tornar aqui um profeta odiado pelo seu próprio povo. Qual o motivo, Aldoir? Sua mensagem. A mensagem de Jeremias não agradava os ouvintes. Pelo contrário, gerava nos seus corações raiva, ira, desgosto, desprezo. Este Jeremias está profetizando aqui a queda de Judá, o cativeiro babilônico. Ele está deixando claro que por conta de sua rebeldia, Judá teria que passar pelo cativeiro. O que Jeremias está profetizando é a verdade. O problema é que a geração de Jeremias é uma geração que não gosta de ouvir a verdade. Ela prefere ser bajulada e ter o seu ego massageado pela mentira e pelo engano, do que ser confrontada e sarada pela verdade. A geração para a qual Jeremias está aqui profetizando é uma geração que está mergulhada na idolatria, por consequência disso na imoralidade, na corrupção. O que me assusta é que é uma geração que virou as costas para Deus, se afastou do Senhor, mas não do templo. Isso aqui me preocupa, porque eles flertavam com o pecado, mas quando chegavam no santuário eles diziam: templo do Senhor, aqui estamos seguros. Achando que pelo fato de ainda estar no ambiente religioso, que Deus estava aprovando o que eles estavam fazendo. A minha pergunta essa noite não é se você veio para o templo. Que você veio para o templo eu estou vendo. A minha pergunta é: você já conseguiu acessar a presença? A minha pergunta não é se você está cumprindo o rito litúrgico do culto. A minha pergunta é: você já conseguiu sentir a presença que está aqui no nosso meio? Salvo engano, Jeremias, se não a última, é uma das últimas vozes proféticas que Deus vai usar para alertar o povo de Judá sobre o cativeiro babilônico. Fica claro aqui que o problema desta geração não era a falta de alguém para falar, mas era a falta de vontade de ouvir e pôr em prática o que estava sendo dito. Diz alguma coisa aí, vai. O capítulo 19, versículo 14. Os irmãos vão ver que Jeremias acabou de voltar de Tofete, onde Deus o havia enviado para profetizar. Quando ele volta, ele chega no templo, no átrio. E no átrio ele vai profetizar mais uma vez. Uma mensagem de juízo, pesada. Qual o problema? Passur, o sacerdote, que era neste tempo o presidente da casa do Senhor. Quando ele ouviu a mensagem pregada por Jeremias, ele não gostou. Mandou prender o profeta e feriu a Jeremias. Agora, por favor, entenda. Ferir aqui não se refere a alguns tapas ou socos que tenham dado em Jeremias. Ferir aqui se refere a 40 chibatadas. O corpo de Jeremias está rasgado, sangrando, machucado, ferido. Como se não bastasse, vão pegar Jeremias e vão amarrar no tronco, no cepo, que ficava na porta superior de Benjamim, um lugar público do templo por onde as pessoas ali passavam.
Jeremias ele vai ficar amarrado no tronco, numa posição curvada, e por ficar ali uma noite inteira nessa posição, estudiosos garantem que não há possibilidade de Jeremias ter ficado tanto tempo ali, sem ter sofrido com câimbras terríveis. Como se não bastasse, quem passa por ele maneteia a cabeça e zomba do profeta, como que dizendo: olha lá o profeta, profetiza agora. Olha lá o falso profeta, porque tudo que ele fala não acontece. Que as pessoas entendem que profeta é o que fala hoje já acontece amanhã. Ok, pode ser. Mas existem profecias que levam anos para se cumprir. E isso aqui é para alguém que está nessa casa. Não é porque está demorando que não foi Deus que falou. Só não chegou o tempo dele cumprir ainda. Vai, profeta, prega agora. Olha lá, diz que tem chamada. Olha o que está vivendo. Nasceu para ser sacerdote, quis dar uma de profeta. Bem feito. Uma noite inteira com o corpo ferido, sendo zombado, sendo ridicularizado. E o que mexeu com o meu coração é que Deus está calado. Sim, o Deus que chamou ele. Sim, o Deus que disse que não chamou ele no ventre, mas antes de no ventre estar, já tinha o escolhido. Sim, o Deus que deu mensagem, o Deus que enviou, o Deus que falou com ele, este Deus está calado. Deus não fala, Deus não se manifesta, não manda um anjo, não dá uma visão. Deus está em silêncio com ele. Eu vim pregar para alguém essa noite que está vivendo uma fase do silêncio de Deus. Entenda o que Deus está falando conosco aqui essa noite. Em meio a esse silêncio, é um silêncio que machuca, é um silêncio que angustia. Jeremias precisa aqui entender e aprender algumas verdades sobre o silêncio de Deus. E uma delas é essa: o fato de Deus estar calado não significa que Ele está ausente. Tem gente que pensa que pelo fato de Deus estar calado, é porque Ele se afastou, é porque Ele se ausentou, é porque Ele abandonou. Nem sempre Deus está falando com alguém. Eu estou calado, mas ainda estou contigo. Eu estou calado, mas ainda estou presente. Estou calado, mas não estou indiferente. Quanto à tua dor, teu sofrimento, tua luta, tudo isso que você está vivendo faz parte do processo. É para você crescer, é para você se fortalecer, é para você amadurecer. Então suporta, então aguenta firme. Eu sei que dói, eu sei que é complicado, mas eu estou no controle, diz o Senhor essa noite. Remanduri calacé. Quem sente a presença reage. Herede tolerece oramaia. Semuria céu é de oremaia. Silêncio de Deus não mata, faz crescer. Silêncio de Deus, eu nunca vi ninguém dizer morreu porque Deus se calou. Não, está calado, mas está trabalhando em nós. Está calado, oricas, temiliocé. Glória. No outro dia, Passu vai até o tronco para tirar o profeta de lá, certamente pensando: esse aí, depois de açoitado, ferido, humilhado do jeito que foi, não me incomoda mais. Esse aí não profetiza mais. Só que para surpresa de Passu,
Não me pergunte como. Quando ele chega diante de Jeremias, Jeremias aponta o dedo para ele e diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus não te chama mais de Passur, Deus te chama de Magur Mizabib, terror por todos os lados. E te digo mais, Passur, a situação é essa: Deus fará de ti terror para ti e para todos os teus amigos. E tem mais: teus amigos, Passur, vão cair à espada dos seus inimigos. Você, Passur, vai contemplar todo Judá indo para o cativeiro e sendo ferido lá. Toda a riqueza dessa cidade será perdida. E você, Passur, todos os moradores da tua casa e os teus amiguinhos bajuladores, falsos profetas, não escaparão do cativeiro, antes lá mesmo morrerão. Jeremias, mesmo nas condições que estava, conseguiu abrir a boca e profetizar mais uma vez, para nos ensinar que ainda que Deus esteja calado, eu preciso continuar caminhando. Ainda que Deus não tenha me respondido, eu preciso continuar trabalhando para Ele. Aiosser, Midoracia, isso aqui é para nos ensinar que açoites, insultos, zombaria, perseguições, ameaças não podem calar quem tem uma mensagem do céu nos lábios para entregar. Eu vim ser profeta aqui esta noite e dizer para você: ninguém vai te calar, ninguém vai te parar. Do versículo 7 ao 18, os irmãos vão ver Jeremias aqui abrindo o seu coração e revelando o seu profundo conflito emocional. Se os irmãos puderem, tiverem o desejo, faça esse exercício em casa. Leia de forma cuidadosa, devagar, do 7 ao 18. Os irmãos vão perceber que Jeremias está aqui completamente abalado. Sua estrutura foi afetada. Ele se vê triste, desanimado, se sente abandonado, traído, sentindo até mesmo o desejo de nunca ter nascido. Jeremias está aqui numa crise terrível, num conflito interno muito grande, com o seu psicológico completamente abalado. E permita-me, talvez você tenha a mesma sensação que eu ao ler o texto, que a construção desse texto está esquisita, no mínimo estranha. Vou explicar para você. Você começa a ler o texto do 7 ao 18 e percebe que ele não segue uma sequência muito lógica. Aqui você já percebe que não estamos falando de alguém que elaborou algo, pensou para falar. Apenas disse, apenas liberou o que estava aqui dentro. Os irmãos vão perceber ao ler o texto que é uma oscilação muito grande, muito estranha. São picos de alto e bem baixos. A impressão que temos é que o texto está bagunçado. Ele não termina da forma que a gente imagina que deve terminar. Ao ler o texto está bagunçado, olha, acredito que sim. Explico por quê. Porque o que está diante de nós do 7 ao 18 é o raio-x do profeta. É o retrato de como ele está por dentro. Uma completa bagunça. Ele está com seus sentimentos, suas emoções completamente bagunçadas. Num conflito pessoal muito grande, uma guerra, uma batalha aqui, gente. Olha, eu vou tentar explicar isso aqui para você, mas é difícil. Só quem já viveu isso aqui vai conseguir entender de fato. Quer ver uma coisa? Olha como é estranho. É como se Jeremias chegasse diante de Deus e dissesse assim: Senhor, eu amo muito o Senhor. Quantos amam a Deus aqui? Deixa eu ver. Só que aí ele olha para Deus assim: mas eu quero te esquecer. Você me ama, mas quer me esquecer. Deus, assim ó, a tua palavra, eu amo ela. Como eu amo a tua palavra, quando eu ouço ela me estremece por inteiro. Mas assim, eu não quero mais contato com ela, porque a tua palavra na minha boca só me gera problema. Deus, eu amo a tua presença. Não tem nada mais maravilhoso do que a tua presença, mas eu quero ficar longe dela. Mas ela não é o que tem de melhor? Sim.
mas nela não estou querendo mais ficar. É que assim, Deus, eu te quero muito, mas quero ficar longe. Mas toda vez que venho para ficar longe, eu vejo que eu estou perto de volta. Ele está dizendo para Deus, olha, é o seguinte, os meus melhores amigos me traíram, e o único amigo de verdade que eu tenho é o Senhor, e não fala comigo. Desse jeito não dá. Ele chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eis-me aqui, pode me usar. Mas Deus, faz o seguinte, tem como me usar de outro jeito? Que do jeito que o Senhor está me usando, está me dando problema. Consigo entender? Acho que só eu já passei por isso. Tem mais alguém que está comigo nessa? É estranho, porque se trata do retrato dele, do raio-x dele, no momento que ele vive. A natureza do profeta aqui, ela é sensível, ele chora, ele sofre, ele sente dor. Agora, por favor, entenda, isso aqui não é uma murmuração. Isso aqui que está diante de nós é um grande lamento. É o quê? Isso aqui é um desabafo. Jeremias está simplesmente desabafando, colocando para fora tudo que incomoda. Ele está falando da crise dele, está falando dos problemas dele, ele está falando dos sentimentos dele. E Deus calado estava, Deus calado permaneceu. Vou de novo. Ele fala, ele desabafa, ele chega diante do altar de Deus e fala tudo que está aqui dentro, tudo que está engasgado, tudo que está como problema. Ele vai falando, e Deus está calado, ouvindo tudo que ele tem para dizer. Aí vem Deus essa noite, olha para mim, olha para você, dentro desta casa, e diz: pode lamentar à vontade, pode desabafar o quanto quiser, os teus lamentos não me espantam. Até porque, gente, Ele é Deus, Ele no trono está, no trono permanece, tendo o controle de tudo. Ele sabe tudo, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, limitados e fracos. Deus, antes que haja uma palavra na nossa boca, de tudo Ele já sabe, tudo Ele conhece, e Ele está dizendo: pode lamentar, pode desabafar. E é lindo isso aqui, sabe por quê? A gente pode desabafar à vontade, lamentar para Ele à vontade, porque as nossas crises não deixam Ele em crise, os nossos conflitos internos não colocam Deus em conflito, os nossos abalos psicológicos não abalam a Ele. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E Deus está falando com alguém aqui, em meio à sua crise, em meio ao seu conflito, em meio à sua guerra. Rasga o coração, rasga a alma e conta tudo para Ele. Fala para Ele. Raioshiri me assai. Deus entende quando você está cansado. Deus compreende quando você diz que vai chutar o balde, que vai parar, que não quer mais, que não aguenta mais, que vai desistir dessa casa, desse casamento, que vai abandonar esse ministério, que vai largar tudo. Deus entende. Deus sabe que você não quer parar coisa nenhuma. Deus sabe que quando a gente fala isso, não é porque de fato a gente está querendo abrir mão e desistir de tudo. Ele sabe que tudo que a gente está querendo é a atenção dele. Ele entende que tudo que a gente está querendo é que Ele venha intervir na nossa causa, que Ele venha nos dar vitória, graça, força, para a gente conseguir continuar. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Então lá vai um conselho: desabafa e lamenta nos pés dele. A gente aprendeu a lamentar para o amigo, a gente aprendeu a desabafar para a amiga, a gente aprendeu a abrir o coração muitas das vezes para quem nunca deveria saber nada da nossa história. São pessoas que depois pegam os nossos lamentos, os nossos desabafos e usam como munição para tentar nos destruir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: volte a contar para Deus, volte a lamentar para Deus. Ele não vai te matar, Ele vai te sarar, Ele não vai te destruir, Ele vai te fazer crescer. Quem pode dar glória a Deus por isso? Jeremias está aqui em meio à sua queixa.
E olha o que ele vai dizer no versículo 7: persuadiste-me, ó Senhor. E persuadido eu fiquei. Essa palavra persuadir aqui, ela traz a ideia, de forma bem simples, é claro, de alguém que foi atraído por outra pessoa de forma irresistível. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, o Senhor me atraiu até a tua presença de uma forma que quando eu percebi, eu fui tentar sair, não dava mais. Porque se tem uma coisa que o nosso Deus sabe, é como nos atrair até a presença dEle. Oh, Jeremácia, Deus essa noite está te atraindo de volta para o altar. Deus essa noite está te atraindo de volta para a presença. Aí Jeremias continua, e aqui é forte demais, porque ele vai dizer o seguinte: mais forte fostes do que eu gostei tanto disso aqui, pastor Alzias, porque Jeremias está dizendo assim: Deus, a nossa luta não deu nem graça para começar, porque não tinha como eu vencer. O Senhor usou da sua força contra a minha fraqueza. É óbvio que o Senhor ia ganhar, é óbvio que o Senhor ia me dominar, é óbvio que o Senhor ia prevalecer. O Senhor é mais forte. Porém, Lucas, mesmo ele sabendo que Deus é mais forte, ele tentou resistir, ele tentou lutar, ele tentou dizer: não, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não tenho condição. Só que ele está dizendo: Deus, não teve jeito, o Senhor foi mais forte, o Senhor foi mais forte. Deixa eu liberar uma palavra para o teu coração: não resista, se entregue. Não resista, se entregue. Deus é mais forte que você. No fim, quem vai prevalecer é Ele. No fim, quem vai vencer é Ele. Quem luta contra Ele só perde, gente. Ei, escute quem está dizendo isso para você. É alguém que pensou que dava para ganhar dele. É alguém que tentou lutar contra ele. Eu lembro, minha mãe orou 3 anos na igreja, ia no ciclo de oração à tarde, chegava lá, às vezes tinha 2, 3 irmãs, ela colocava a mão no púlpito, ela era específica, ela vinha no altar, colocava a mão e dizia: Deus, eu quero ele aqui no altar. Não gerei para viver a vida que está vivendo, é pregador, é profeta, eu quero aqui. Aí ela chegava para mim e dizia assim: Deus tem uma obra na tua vida. Eu olhava para ela e dizia: problema é dele, eu não quero saber disso. No outro dia ela vinha e dizia assim: Deus vai fazer algo na tua vida, eu estou orando por você. Eu dizia: mãe, nem perde tempo, não vai dar certo, não vai acontecer, eu não quero. Ela dizia: vai para a igreja. Eu dizia: estou indo para a balada, estou indo beber, estou indo usar droga, estou saindo. Ela chegou um dia e disse: Deus, faz o seguinte, eu estou cansada de orar, 3 anos orando e só piora. Dá um susto nele. Do dia para a noite, do dia para a noite, Deus tirou tudo. Deus tirou carro, Deus tirou fama, Deus tirou dinheiro, Deus tirou tudo. Olhou para mim e disse: eu já sei o que ele estava querendo, viu, mamãe? Ele achou que era forte, queria lutar. Ele olhou para mim e disse: aí, vai continuar querendo lutar? Vai continuar resistindo o que eu tenho na tua vida? Ou vai se entregar de uma vez para aquilo que eu... Oh, glória! Eu estou aqui porque ele é mais forte. Eu não estou aqui porque era vontade minha. Eu não escolhi isso aqui para minha vida. Isso aqui não era projeto de vida, nunca foi. Isso aqui foi ele que me alcançou lá e disse: eu sou mais forte. Oh, meu Deus! Quem está sentindo a presença desse Deus forte aqui? Jeremias não fugiu do seu chamado, profetizou com fidelidade, recompensa, açoite, pancada, descrédito, humilhação. Ah, isso aqui é demais para mim. Ele diz assim: por causa disso, dessas dificuldades todas, Deus, eu vou confessar um negócio para o Senhor. Eu tinha dito, não vou me lembrar dele, vou deletar ele da minha memória. Olha só, vou esquecer que o Senhor existe. E Deus, eu disse mais, hein? Eu disse que no teu nome eu nem mencionava mais, não ia mais profetizar, não ia mais pregar, não. Só que Deus deu tudo errado, porque toda vez que eu começava a falar que ia te esquecer, que não ia profetizar mais, estas palavras, elas serviam como uma espécie de lenha, irmão,
que ia sendo lançado em uma fogueira que estava dentro do coração dele, e ia aumentando esse fogo. E a ideia do texto é um fogo que arde, que devora. Então quanto mais ele lamenta, quanto mais ele diz não quero, quanto mais ele diz vou te esquecer, quanto mais ele diz eu vou parar, não profetizo mais, Deus pega essas palavras e usa como lenha, e o fogo vai aumentando. E nesse desespero todo, ele diz: eu tentei começar a apagar, eu tentei conter essa chama, mas foi inútil. Eu cansei e o fogo não apagou. Eu fiquei exausto e a chama continuava ardendo, encerrada nos meus ossos, impregnada na minha estrutura. E eu entendi: eu não posso nem desistir mais, nem parar mais, porque toda vez que eu tento parar, queima aqui. Toda vez que eu tento desistir, arde aqui dentro. Está entendendo por que você não consegue parar? Porque toda vez que você diz não vou, não quero, vou parar, Deus usa essas palavras como lenha. Eu sempre pensei que a ideia da palavra aqui era a palavra de Deus no coração dele. Não é, é essas palavras de lamento, essa palavra de desistência. Deus usa isso aqui como combustível para a chama não apagar. Você está entendendo isso aqui? Eu vim dizer que ainda que o corpo esteja ferido, ainda que você esteja abalado, em crise, em conflito, a chama não se apagará. Aí ele segue no lamento. Eu prossigo aqui para a gente encerrar. E ele vai dizer: Deus, eu estou vivendo um momento de decepção. Eu fui traído pelos meus melhores amigos. É chato o que eu vou dizer, mas a gente precisa falar. Nessa caminhada você vai, infelizmente, sofrer muitas decepções. Coisa legal para falar num congresso, numa festa, né? Você vai ser decepcionado. Nessa caminhada você vai ser traído, afrontado, perseguido, caluniado, odiado às vezes. E você não sabe nem por quê. Não gostam de você, simplesmente não gostam de você. Vai entender. Quer ver uma coisa? Para você não ficar achando que isso só acontece com você. Quantos aqui já foram afrontados? Levante a mão. Ameaçados, perseguidos, caluniado. Se desse, levantava até, né? Pois é. Isso aqui é para mostrar para você que você não é exclusividade. Todo mundo aqui passa, faz parte do processo, e é necessário para o nosso crescimento em Deus. Mas ainda que traído, desiludido, ainda que ameaçado, perseguido e ferido, nada disso dá direito de você parar. Sabe por quê? Porque quem te chamou não trai, quem te chamou é fiel, quem te chamou não te abandona. Você pode dar glória a Deus a ele. Isso, glória. Eu disse que o texto é estranho, sim ou não? Vem comigo. Jeremias entra agora aqui num pico de confiança em Deus assustador. Do nada aparece outra pessoa e diz assim: mas o Senhor está comigo. Oxe, como um poderoso guerreiro. Opa, Ele vai me dar vitória nessa guerra, vai me vingar, que a vingança é dele. Deus vai me dar vitória. Verso 13 ele diz: cantai. Está até cantando agora. Louvai ao Senhor, porque Ele livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Sabe o que está acontecendo com Jeremias? Apesar de tudo que eu estou vivendo, eu confio tanto nesse Deus, que eu sei que Ele vai me dar vitória no meio dessa guerra. E eu tenho motivo, mesmo ferido, machucado, passando por tudo que eu estou passando, para adorar a Ele. Você tem motivo para adorar esse poderoso guerreiro, esse Deus de guerra que nos dá vitória. Se você tem motivo para adorar, faça isso com liberdade essa noite. Aí eu estou lendo isso aqui, pastor Alzias, eu disse assim: acaba aqui, tem que terminar aqui, no ápice, confiando, vou ter vitória, louvando. Vai ter o 14. Aí no 14 ele diz assim: maldito o dia que eu nasci. Poxa, camarada difícil, hein?
Maldito homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando grandemente com isso. Ele chega diante de Deus e diz assim: Senhor, por que o ventre da minha mãe não foi minha sepultura? Aí, irmão, Jeremias, ele passa do ponto aqui, ele beira já a loucura realmente, porque ele chega diante de Deus e diz assim: Senhor, por que eu não fiquei no ventre da minha mãe perpetuamente? Na verdade, ele sabe que não tem como. O que ele está dizendo é: lá no ventre da minha mãe eu estava quietinho, ninguém me incomodava, eu não tinha problema nenhum. Aldir terminou, terminei. Você conseguiu perceber essas oscilações? Ora lá em cima, ora bem lá embaixo. Isso aqui é o nosso retrato. Isso aqui é o que a gente vive. Fala a verdade. Quantas vezes a gente não vive essas oscilações na nossa caminhada com Deus? Porque na escola da dor, na escola do sofrimento, em meio a esse processo em que Deus está nos fazendo crescer e amadurecer na presença dEle, nós vivemos essas crises, esses conflitos, e tem dias que a gente está sobre esse altar como um leão pregando e dizendo: Deus vai te dar vitória, a porta vai abrir, Deus. E no outro dia a gente está trancado no quarto, desesperado, dizendo: Deus só vai dar vitória mesmo. Num dia a gente está aqui cantando, adorando a Deus com alegria, dizendo: Deus está conosco, vamos louvar ao Senhor com alegria. No outro a gente está dentro do carro chorando e dizendo: Deus, Tu está comigo ainda. Num dia a gente está aqui sonhando, almejando voos mais altos. No outro a gente está dizendo: Deus, está aqui minha credencial, está aqui minha carteirinha, eu estou parando, eu estou desistindo, eu não quero mais. Fala a verdade, você já passou por isso? Está vivendo isso? Quantas vezes que eu vivi algumas crises pessoais em casa? Eu não tenho problema de falar isso. Porque quem está pregando para você não é o super-homem, é alguém que sofre, que chora, que tem suas dificuldades. É uma pessoa muito transparente, irmão, é muito fácil de me discernir. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou bravo, eu estou bravo. Se eu estou alegre, também tu vai saber que eu estou alegre. Porque se tem uma coisa que meu falecido pai me ensinou, é a nunca vestir um personagem. Porque um dia você esquece o personagem, as pessoas vão descobrir quem você realmente é e vão se decepcionar com você. Tem alguém vivo aí daí? Eu me lembro esses dias, Dia dos Pais, passou, foi meu primeiro Dia dos Pais sem o meu pai. Meu pai tem 3 meses que faleceu aproximadamente. E esse moço, vai 4 já, filho? Já deu 4? É. Miguel sabe contar certinho. E esse moço bonito aqui, ele é muito carinhoso. Pensa num menino amoroso, que é um presente do céu. Dia dos Pais, ele não me deixou respirar, ficou em cima de mim o tempo todo. Eu nem lembrei de nada, eu só passei aquele dia e foi uma maravilha. Na segunda-feira, deixei ele na escola, minha esposa foi para a academia, e eu ia sair 3 horas da tarde. Quando eu estou ali em casa, esse período das 2 até as 3, eu entrei numa crise terrível. Lavava a mesa de tanto chorar. De repente, pastor Alzias, para um amigo meu na janela de casa, tempo que ele não ia lá, ele pegou e deu um sinal com a mão. Falei: Deus mandou alguém em meu momento de dor para me abraçar, para me dar uma palavra, para me consolar. Que coisa boa. Fui enxugando as lágrimas, mandei ele entrar. Quando ele entrou, ele disse: mano, por favor, preciso da tua ajuda. Olha, estou passando por isso, que eu faço, por onde eu vou, ora por mim. E estou lá eu aconselhando, estou eu lá dando uma palavra para ele, estou eu lá orando por ele. E ele sai, quando ele sai, aí eu falei: Deus, aí não dá. Me explica isso aí, Senhor. Eu estou precisando de um abraço. Eu que precisava de uma palavra, eu que precisava de uma mão estendida. O Senhor manda ele aqui, há tempo que não vem, e ainda é para fazer isso aí. Deus disse: é para você entender que enquanto você cuida da ferida dos outros, eu pessoalmente trato as tuas. Deus desceu com uma graça ali, gente, me renovando, me enchendo ali. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Faz parte do processo, gente. Vai ter dia que você vai abraçar querendo ser abraçado, vai estender a mão precisando de uma mão, vai enxugar lágrima enquanto você ainda está chorando. Mas o Deus que te chamou, Ele cuida de ti, Ele sabe. Fica de pé comigo, fica.
Sabe o que está acontecendo aqui? Jeremias quer resposta. Jeremias quer o quê? E eu consigo ver Deus em meio ao silêncio trazendo as respostas que Ele quer. Quer ver uma coisa? É como se Deus estivesse dizendo assim: Jeremias, você quer saber por que você nasceu? Vou te dizer, porque eu não escolhi o ventre da tua mãe para gerar um defunto ou um cadáver. Eu escolhi o ventre da tua mãe para gerar um profeta. Você quer saber por que você nasceu, Jeremias? Porque eu já na eternidade estabeleci um propósito sobre a tua vida. Você não foi projetado talvez pelos seus pais, mas você não é obra do acaso. Você é um projeto de Deus, de Deus, de Deus. Sabe por que você nasceu, Jeremias? Para que você seja uma referência para aqueles que estiverem à tua volta. A olharem para você, vão ter que aprender a entender que açoites, feridas, pancadas, desilusões, traições não podem parar quem tem uma chamada do céu e um coração em chamas aqui na terra. Quem está entendendo isso aqui, permita-me aqui, e eu encerro essa noite dizendo para você: enquanto você tiver fôlego, por favor, não pare. Eu queria fazer um combinado com você, coisa de amigo aqui hoje. Vamos combinar? Enquanto a gente tiver fôlego, a gente continua caminhando na presença dEle. Quem concorda, diga amém. Enquanto tivermos fôlego, mesmo ferido, continue caminhando. Maltratado, mas caminhando. Perseguido, mas caminhando. Insultado, mas caminhando. O importante aqui é nunca pararmos de caminhar na presença do nosso Deus. Deixa eu ver quem vai, deixa eu ver quem vai, deixa eu ver quem vai. Caminha, que enquanto você caminha, Ele trata as tuas feridas. Caminha, que Ele te sara. Caminha, que Ele opera em teu favor. Eu preciso orar com você rapidamente. Você que entendeu que é tempo de crescer, e que para crescer é necessário você passar por esse processo que você está vivendo. Sai do teu lugar, eu quero orar com você aqui na frente. Venha, que eu te espero aqui. Pode vir correndo, venha. Eu te aguardo. Etecoraia. Querido, sal é joy de repitar aqui, ó. Até que tem barreira caindo por terra aqui hoje. Tem laço sendo cortado. Sal e que delecia. Remuba babacato que deleci de terra. Seja cheio, cheio, cheio. Olhe para cá, por favor. Meu Deus, que presença, gente. Rebederia, sai de que bederecia. Oh, glória, 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 glória. Deus está aqui no nosso meio. Quem sente a presença dEle? Oh, Ébia. Oh, glória. Eu preciso perguntar e passar o microfone aqui de direito. Existe porventura no nosso meio alguém que quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor? Não crente, não evangélico. Se tiver alguém, dê um sinal com a sua mão. Eu preciso conhecer você. Cadê você? Temos alguém? Dê um sinal com a sua mão. Os irmãos me ajudem aí. Se tiver alguém que está afastado, não crente, não evangélico, que precisa hoje voltar para os caminhos do Senhor, refazer a sua aliança com Deus, dê um sinal com a sua mão. Eu quero conhecer você. Temos alguém? Aqui na frente tem alguém? Não há ninguém? Do lado de cá nós temos alguém? Todos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro? Amém? Do lado de cá temos alguém? Tudo certinho aqui? Se a trombeta tocar agora, que eu por mim ela tocava agora, pastor Osias, nem ia pregar na vigília que eu tenho para pregar hoje também. Já acabava aqui mesmo. Mas se ela tocar agora, vai ficar ninguém aqui de fora não? Amém? Amém? Então dá um abraço quem está do teu lado, diga para ele: você não pode parar. Nós vamos prosseguir para a glória de Deus.
Nós estamos em processo de crescimento. Faz parte do crescimento isso aí. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.